Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande, principalmente depois que eu recebi o convite feito pelo nosso amigo Zé Antônio Mesquita e depois pelo Avalone. Embora eu fui pego meio de surpresa, não havia preparado e peguei algumas coisas do meu cotidiano, da vida minha como profissional da área, mas principalmente eu quero falar como pantaneiro. Embora não tenha nascido lá dentro do Pantanal, o meu avô, o avô de Frederico, era lá do Pantanal. Meus pais, meu pai e a mãe dele, nasceram lá no Pantanal. Eu, quando tinha 2 anos de idade, meu pai comprou uma fazenda no Pantanal, lá de Santo Antônio de Levergé, nas margens do rio Água Branca. Eu vivi lá os 26 melhores anos da minha vida, certo? E desde 1980, eu vivo praticamente toda semana na Baía de Chacororé, lá em Barão de Melgaço. Então, isso me dá, com a formação profissional que tive, com a vivência que tive nesse ambiente, poder falar algumas coisas que a gente tem escutado de forma errada, muitas vezes. Ou por profissional que não é da área, certo? Ou até por aquele que não tem formação nenhuma, mas sou contra, certo? E a questão ambiental não pode ter esse radicalismo, ainda mais quando se trata de Pantanal, que não é um ambiente que não pode ser ocupado. Muito mais do que isso, ele é ocupado. Então, nós vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar uma coisa que nós da área sabemos muito, mas, às vezes, nem todos sabem. Usos consultivos e não consultivos da água. O que é uso consultivo? É aquele que consome água. Abastecimento doméstico, abastecimento industrial, dessedentação de animais, na agricultura e, principalmente, na irrigação para a agricultura. Esses consomem água. E os não consultivos, quais são? Hidrelétrica, não bebe água, não gasta água. A água produz energia e volta para o ambiente. Navegação, usa água para navegação. E a recreação, pesca, esporte de lazer, são esses os usos não consultivos. Eu gosto de falar isso porque muitas pessoas estão dizendo, porque vai matar o rio, porque tem uma PCH, porque tem uma hidrelétrica. Dito isso, eu quero fazer alguns comentários de dificuldades que a gente teve, inclusive, para fazer a lei do Pantanal, que a Avalone participou comigo, foi uma luta danada, o Vicente Falcão e muitos lá de Poconé que participaram, de Cáceres, certo? E, antigamente, proibiam limpeza de pastagem, que o pantaneiro sempre fez, mas, por aquilo que aprenderam em suas faculdades, estava proibido o homem pantaneiro de limpar a pastagem. Até o boi era demonizado do Pantanal. E hoje todo mundo já fala, é o maior aliado que o Pantanal pode ter é o boi. Até uma pesquisa daqui da Universidade Federal de Mato Grosso, da professora Cátia Nunes, que cercou 1 hectare de campina, o gado pastou de lado, 3 anos depois, aquele lugar que ficou cercado virou uma quiçaça que nem lagarto andava lá dentro. É uma prova de que o boi é um grande aliado no Pantanal. O meu compadre Haroldo Arruda me contou algumas coisas da fazenda dele, São José, lá em Poconé, que ia uma parte até a beira do rio Paraguai, o Porto da Conceição. Então, quando começava a encher o Pantanal, eles traziam 5, 6 mil reses para o lugar mais alto. 5, 6 mil reses o dia inteiro andando aquela coluna de bois que andavam ali. Ele fala,
abria o canal por onde a água inundava o Pantanal. E eles ficavam num lugar mais seco, mais protegido. Quando começava a secar, ele voltava com esse gado. Aquele caminho que foi aberto no pé do gado já estava fechado. Ele abria de novo no pé do gado e a água que estava ali voltava para o leito do rio. É a coisa natural feita pelo homem junto com o boi. Hoje é uma baía, encheu em 74, morreu a maioria do gado e hoje é uma quiçaça, talvez muita sucuri lá dentro. Bom, limpeza de pastagem. Outra coisa, onde construir moradias no Pantanal, certo? Que também foi uma dificuldade muito grande que nós encontramos. As fazendas antigas estão construídas, a sede, o curral, em um lugar alto, mais protegido das cheias. Mas a família pantaneira vai dividindo para um filho, para outro. Quem ficou com a sede ficou bem, quem não ficou com a sede tem que fazer sua sede. E aí ele era proibido de fazer. Por quê? Porque estava dizendo que ele era proibido de matar um capão, era proibido de matar uma cordilheira. E são esses os dois pontos mais altos dentro do Pantanal. Está certo que você não vai derrubar para fazer pastagem, mas para a habitação do homem pantaneiro tem que ser permitido, e isso nós colocamos na lei a fórceps. Afastamento da margem dos rios é outra coisa, e a lei está aí. Você tem que estar afastado, se for um rio do porte do rio Cuiabá, 100 metros da beira do rio. 100 metros da beira do rio, vai jogar o pantaneiro ribeirinho numa área inundada. E nós não temos tradição de construção sob pilotice. Em 1856, Augusto de Leverger, nosso barão de Melgaço, fez a Carta Náutica do rio Cuiabá. E ele falava num ponto assim, chegando às colinas do Melgaço, todas as moradias são na beira do rio. Por alguns metros para o interior, se alagam nas mais pequenas cheias. Está lá, escrito por Augusto de Leverger, que dá o nome para Santo Antônio de Leverger, e com o seu título de Barão de Melgaço para a cidade de Barão de Melgaço. E hoje nós insistimos que não pode ser construído na beira do rio. É o dique marginal natural. Substituição de gramíneas. Preservação do bioma Pantanal. Eu até desconhecia esses números, mas no dia aqui da lei do Pantanal, que foi discutida aqui na Assembleia, foi dito que no Pantanal aproximadamente 18% da vegetação natural já foi suprimida. Mas desses 18, 9 foi por substituição de pastagem. Ou seja, retirada de um capim que não é palatável por outro mais palatável para o gado. Quer dizer, isto é uma coisa espetacular, porque se ele é mais palatável para o gado, com certeza ele é também mais palatável para a anta, para o veado, para a cutia, para a capivara e todos esses animais que comem essas gramíneas, certo? E outra coisa que eu pude observar, eu vou sempre, quase 2 vezes por mês a Barão de Melgaço, pelo menos, passando o rio Aricá, no sentido Cuiabá, Barão de Melgaço, passado o segundo Aricá, uma fazenda do lado esquerdo retirou aquela macega alta que tinha, mantendo os capões, e plantou a umidícola. Você passa lá, ela é seca e verde, verdinha, bonita. Do lado direito, aquele macegão. Agora está começando, mês de agosto, setembro, ela pega fogo todo o ano. É combustível para o fogo, certo? Então, são coisas que nós precisamos desmistificar. Hoje tem aí, já fazendo uma lei, já está em... que é a lei de limpeza do Pantanal, né? Graças a Deus nós já estamos entendendo isso daí. Aí eu vou
Outra coisa, já disse, né? Um capim verde, como é a braquiária, a menor probabilidade de pegar fogo. Mas isso eu vejo todo ano ali, quer dizer, está na cara de todo mundo. E eu vejo reclamando lá na faculdade. É um absurdo substituir a vegetação natural no Pantanal. Não é bem assim. Agora, outra coisa que eu quero falar é em relação a destilarias de álcool. No início da década de 80, eu, Frederico, Noé, Rafael da Silva e outros fomos a um simpósio em Campo Grande, recém-dividido o Estado. Então, eles estavam com uma... só queriam pisar no nosso pescoço. E lá nós ouvimos deles falando o seguinte: nós aqui, por causa da destilaria de álcool, nós aqui em Mato Grosso do Sul vamos ser a caixa de gordura da imprevidência de vocês. Vocês vão matar o Pantanal. Nesse dia que nós fomos para lá, uma tarde, viajando já mais ou menos depois de Coxim, nós olhamos no horizonte, levantava-se um cogumelo vermelho. E nós não entendíamos o que era aquilo. A hora que chegamos perto, era uma bateria de 5, 6 tratores com arado, arando a terra. São Gabriel do Oeste. 4 anos depois, o rio Coxim ou Taquari morreu, assoreado, sem ter uma usina de álcool, sem ter nenhuma hidrelétrica ou PCH. Como é que eu entrei nessa das PCHs e até fui taxado por muitos lá de defensor das destilarias de álcool. Dr. Gabriel Novis Neves tinha deixado de ser reitor e era secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social no governo de Júlio Campos, e um dia telefonou para mim: Rubem Mauro, você está aí na universidade, me ajuda aqui, porque eu só tenho aqui dentro da secretaria uma divisão que tem 2 pessoas para tratar de meio ambiente. Tem 11 destilarias de álcool para serem implantadas aqui em Mato Grosso. Ajuda a gente aqui. Aí nós fomos. Começamos, junto com o Paulo Leite, que era da secretaria, a visitar essas destilarias que estavam sendo implantadas. E, numa das visitas, uma que já funcionava há algum tempo, depois de muitas reclamações do pessoal de que estavam jogando o vinhoto no rio, e nós já tínhamos ido algumas vezes lá e não encontramos nada. Aí, falei, bom, nós não vamos por terra mais, vamos por água. Alugamos um barco na cidade e subimos o rio atrás, e encontramos lá um bypass da destilaria que jogava a vinhaça dentro. O que tinha de peixe morto não estava no gibi. Eu falei, tá aí, estou errado mesmo. Mas, ao analisar essas 11, nós ficamos assustados, porque a única coisa que eu podia saber, qual que é o poder poluidor disso daí? Aí fiz por população equivalente. Deu quase 13 milhões de habitantes, essas 11 usinas seriam uma São Paulo poluindo aqui dentro de Mato Grosso, embora separada, mas muito preocupante. Então, nós colocamos tudo isso no nosso relatório. Mas aí, só para terminar o negócio da visita, aí nós chegamos lá na destilaria e falamos para o cara: olha, descobrimos bypass ali, que você liberou, se você não tem medo de bala. E essa foi a nossa... Embora a gente era ameaçado de um lado, por outro era dito que a gente era o protetor das destilarias de álcool que ia matar o Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá? Em relação a um absurdo que eu quero falar aqui, eu não sei, o secretário aí, se essa legislação já mudou. Eu era representante no CONSEMA, representando a Universidade Federal de Mato Grosso, e fui chamado para uma audiência pública em Alto Taquari, inauguração, o lançamento de uma destilaria de álcool lá. E aí, lá foi dito o seguinte:
A estrada MT-100 é um divisor de águas. No sentido Alto Araguaia-Taquari, do lado direito é a bacia do Taquari, portanto, bacia do Pantanal. Do lado esquerdo, bacia do Araguaia. Só pode plantar cana e a indústria só pode estar na bacia do Araguaia, porque na bacia do Paraguai está proibido destilaria de álcool. Quer dizer, quem tem esse entendimento, ele está dizendo o seguinte: nós podemos poluir a bacia do Araguaia, mas não podemos poluir a bacia do Pantanal, né? Então, não é esse o entendimento que nós da área tecnológica temos. Tudo pode ser feito com minimização de impactos ambientais. E as destilarias de álcool mostraram isso. Vinhaça virou fértil irrigação. Antigamente pegava água, lavava a cana, jogava a água fora, virou circuito fechado. Essa água lava a cana, volta, é tratada, volta para o sistema. Só depois de muito tempo que ela está inservível, que ela vai para a irrigação. O bagaço da cana, hoje, dentro de uma destilaria, talvez seja a parte mais rentável. Está produzindo energia, quer dizer, o cara vai se adaptando, vai fazendo. Agora, se partíssemos daquilo que queriam os ecologistas daqui, com o de Mato Grosso do Sul, nenhuma delas poderia ter sido instalada aqui. E eles faziam o discurso: eu nunca vou ter um carro a álcool. Todos eles têm carro flex. Aposto. Pode até estar escondido hoje, mas todos têm carro flex. Agora nós vamos para uma coisa que vai ser mais problemática em relação ao agronegócio. Assoreamento dos rios. Como eu citei, lá o Taquari foi assoreado por quem? Pela agropecuária ali de São Gabriel do Oeste, Coxim e toda aquela região ali. Tá? Há uns 2 anos atrás, eu estou vendo aqui o comendador ali, há 2 anos atrás, eu conheci ali o córrego Rancho Queimado e como que é? Pratinha. O Rancho Queimado todo assoreado. Uma película de água e um berço de areia por onde parte da água ia permeando naquele leito todo assoreado. Eu jogava um miolinho de pão lá dentro, nenhuma vida. E esse dia que eu estive lá, 2 dias, durante os 2 dias, eu vi o avião. E joga agrotóxico, e joga agrotóxico, certo? Eu conversei, logo depois disso, com um fazendeiro lá do Pantanal, dessa região, que é filho de um médico que já até faleceu, Dr. Luiz Alves Correia. E ele me lembrou o seguinte: quando ele era criança, que ia com o pai para a fazenda, tem um chamado Curicho Grande, eles paravam lá para tomar banho e quase não conseguiam ficar dentro do Curicho Grande, de tanto que os lambari, piquira, os peixinhos mordiam eles. Hoje você pode entrar lá e falar assim: não vejo um para contar a história. Então, são coisas que nós precisamos melhorar. Ninguém aqui está falando, está proibido o agronegócio na bacia do Alto Paraguai. Seria até loucura, podia até propor isso, mas propor por propor, não tem cabimento fazer uma coisa dessa. Mas que as técnicas precisam ser melhoradas, precisam. Nós estávamos olhando outro dia a aerofotogrametria de pastagem, de culturas que vem até no final da escarpa do Planalto. E tudo aquilo desmoronando. Pô, tem legislação para isso, certo? Nós precisamos continuar produzindo, e muito. Somos o celeiro desse país, mas devemos praticar ações menos danosas ao ambiente.
Outra coisa dentro do agronegócio, que aí eu gostaria de propor, ou então que ele tivesse uma situação diferenciada do que é hoje. Irrigação por pivô. Numa audiência que nós tivemos agora lá em Mimoso, a dona de uma pousada lá falou que o rio está secando. É por causa da PCH. Eu falei, minha senhora, a PCH não está nem instalada ainda. Está em construção. Quer dizer, o rio está com medo do que vem? Ou alguma coisa está acontecendo? Certo? Eu acho que alguma coisa está acontecendo, sim. E deve ter pivô ali. Mas se não tem pivô, também não é o ponto primordial. Eu participei agora, nós fizemos 109 planos municipais de saneamento no estado de Mato Grosso. E fomos lá dos usos consultivos da água. Todos os municípios que têm o agronegócio, mais de 96% do consumo da água é para a agropecuária. Abastecimento, nossas cidades, nós trabalhamos só com cidade de menos de 50 mil habitantes, é quase nada, pouquíssimo. Cidade aí de 5, 6, 3, 8 mil habitantes, a grande maioria. Quer dizer, não é esse o nosso problema, certo? Mas que nós precisamos melhorar essa relação, precisamos. E eu acredito que o pivô, nós já temos safra, safrinha e não sei o quê. Será que ainda nós estamos precisando usar pivô? E se nós precisamos usar pivô, que não se retire de aquíferos naturais de rio, que faça uma represa, que armazene água para o período de seca, para poder usar, não tirar do rio, porque tem PCH que já estava funcionando com uma determinada vazão, hoje ele quase não consegue operar mais, e eu acho que aí, eu falo com o secretário, o licenciamento não pode ser pontual, vou licenciar PCH, ou vou licenciar pivô, você tem que licenciar a ocupação da bacia como um todo. Tá? Essa alteração de vazão dos cursos d'água é uma coisa que a gente vê a toda hora aqui. Até mesmo, eu até acho, pode ser que não seja, mesmo que não tenha pivô, quando você retira a vegetação natural, as precipitações chegam mais rapidamente aos cursos d'água. Então, eu tenho picos de vazões maiores no período das chuvas. E, consequentemente, menos recarga de aquífero, menos vazão na época de seca. Tá? Aí eu vou lá, em relação à implantação de estradas. Eu tive um professor geógrafo, Jurandir Rocha, da USP, doutor, e ele falava, vocês, engenheiros civis, que são responsáveis por essa porcariada, tudo que anda aí nas nossas estradas. Essas estradas nossas que estão provocando essas vossorocas aí, entupindo os leitos dos rios. E é verdade mesmo. Traçado mal feito de estrada, principalmente as vicinais, certo? Que precisam ser melhores orientadas na sua construção. Em relação aos garimpos, nós temos uma situação caótica na cidade de Poconé, não só pela poluição dos cursos d'água, mas uma questão social. Outro dia, eu faço parte de um grupo, Pantaneiros. Meu Deus do céu, mostraram uma aerofotogrametria de Poconé, dá vontade de chorar. Tem casa de pendurada na cratera que eles abriram lá. Tem montanhas. Você fala assim, meu Deus do céu, não estou no Pantanal. Onde que já viu no Pantanal um morro desse tamanho aqui? E isso está acontecendo. Os licenciamentos continuam, e eu quero ver se eles vão ter obrigação de recuperar esse dano todo que eles causaram ao homem pantaneiro e principalmente à população urbana de Poconé. Com relação às cidades, quer coisa mais impactante do que uma cidade? Ela só chega acabando com a cobertura vegetal, impermeabiliza o solo, produz resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Dentro dessa ótica, que não pode na bacia do Alto Paraguai, então não pode cidade também. Não pode cidade, não pode agropecuária. Não pode.
Nós temos, e eu sou engenheiro da área de saneamento, e vejo aqui vários alunos nossos aqui, pô, nós sabemos como melhorar isso, certo? Técnica existe demais para resolver os problemas dos esgotos domésticos, dos resíduos sólidos, um dos maiores problemas do mundo todo hoje, certo? Aí eu vou lá com relação às PCHs. Põe lá para mim. Eu aproveitei e um trabalho que eu fiz do meu mestrado, e desse mestrado eu tirei algumas... Bom, para quem não conhece, isso é a APM Manso. Esse estudo, dentro da minha dissertação de mestrado, uma parte dele eu preparei mostrando... Ué, ele não está aparecendo a parte de baixo, mas eu estava dizendo assim, a alteração do regime hídrico do rio Cuiabá, certo? Pela construção da barragem de Manso. Primeiro que eu era radicalmente contra Manso. E era por berço, porque meu pai até tremia quando falava em Manso. Quando eu fiz a dissertação de mestrado, ele já tinha falecido. Eu não pude mostrar para ele os benefícios que Manso trouxe, certo? Que são até maiores do que os malefícios. E muitos dos malefícios podem ser consertados. E é isso que eu quero mostrar e que eu disse na minha dissertação de mestrado, que nunca mais se construam barragens que interfiram no regime hídrico dos rios formadores do Pantanal. Certo? Eu entreguei cópia na SEMA, eu entreguei no Ministério Público, eu entreguei lá dentro da universidade. Nunca tive um comentário sobre sobre as besteiras que falei, porque nunca ninguém me procurou para nada, né? Então, e isso fica bem marcado nisto daqui. Vejam vocês o seguinte, como a natureza é. Isto daqui é o que passa hoje em Cuiabá, ou pelo menos passava quando eu fiz o trabalho com dados de 4 ou 5 anos só de geração de energia. Você vê o seguinte, aqui é a média histórica do rio Cuiabá. Eu alcancei em determinadas, na média, até vazões maiores do que aquela que historicamente passava. Mas, no mês de março, eu já estava abaixo, no mês de abril eu já estava embaixo, e mais sério ainda, no mês de novembro e dezembro, eu estava abaixo. E eu fui estudar, correlacionar esta vazão com a cheia do Pantanal. E aí descobri, indo com teodolito, marcando diferenças de níveis, descobri os corichos. A partir desta vazão de 258 metros cúbicos por segundo, a água começa a entrar para dentro do Pantanal. E aí eu estou retardando o enchimento do Pantanal. E isto daqui, outubro, novembro, e eu vejo aqui o Zé Roberto, coincide exatamente com o nosso período de desova dos peixes. Quer dizer, por isso que o Pantanal é pródigo nos peixes, porque ele joga para a área inundada a ova, o alevino, e aí ele tem um ambiente todo fértil para se desenvolver, certo? E nós estamos proibindo isso daqui.
Como que conserta isso? Fácil. Eu tenho hoje um instrumento de manobra. Eu tenho instrumento de manobra. Eu preciso soltar mais água para o sistema? Produzo mais energia. Simples. Vou produzir mais energia em novembro, vou produzir mais energia em dezembro. Em muitos meses, em muitos anos, Manso deu descarga pelo vertedouro. Ele cumpriu muito bem essa situação aqui de seca. Aliás, você vê o seguinte, Azul é Manso. Manso é praticamente responsável pela vazão que passa em Cuiabá. Passava em Cuiabá 80 metros cúbicos por segundo. Hoje passa 170, 175. 2,3 vezes mais água do que passava antes de Manso. Na seca. Na seca. No período de cheia, até onde eu estudei, a maior vazão que passou aqui em Cuiabá foi em torno de 1.900 metros cúbicos por segundo. Quando nós tivemos em 95, 3.900 metros cúbicos por segundo. Aí, ela cumpriu o seu papel no problema de inundação das cidades. Sim. Mas por quê? Porque nós ocupamos mal o solo urbano. Ocupamos mal o solo urbano, aí tivemos que fazer uma coisa desse tamanho, alterar o regime hídrico de um rio formador do Pantanal para resolver um problema dos nossos dirigentes que permitiram que se habitassem em lugares reservados pela natureza para o transbordamento do rio. Certo? Mas foi feito. Tem o que fazer? Alguém desmancha Manso? Nunca. Mas nós podemos operar ela com mais critérios ambientais. Certo? E é fácil. Produz mais energia aqui. Eu inundo a planície pantaneira da região de Barão de Melgaço. Eu não estou falando do Pantanal de Mato Grosso. Alguns 100 quilômetros abaixo, ele já recebeu São Lourenço, já recebeu Piquiri, e isso aqui já não mostra mais interferência. Mas houve a interferência no Pantanal lá de Barão de Melgaço. Bom, eu quero aproveitar para falar. Eu fui contratado como consultor lá para a PCH Mantovillers, que está dando o maior auê aí. Então, vai matar a Baía de Ciamariana e Chacororé, a PCH que vão construir no Pantanal. Então, o negócio já é no Pantanal. Pergunta para algum fazendeiro lá que cria gado ou que planta soja lá em Jaciara, pergunta se ele é fazendeiro do Pantanal. Eu não tenho nada a ver com Pantanal. Pantanal, os pantaneiros são aqueles que moram na área delimitada e assim caracterizada como Pantanal, em legislação específica que foi feita aqui. Querem mudar como Pantanal fosse a bacia como um todo. Nós temos que ter cuidado com a bacia como um todo, mas nós temos que cuidar do Pantanal. E esta PCH, ela está... Isso que eu quero mostrar aqui. Este aqui é o rio Mutum. Aqui é a cabeceira dele. Ele tem duas cabeceiras pequenas aqui. Esta parte aqui, toda é a serra que mostra o Planalto aqui em cima e aqui embaixo a planície pantaneira. A PCH está lá na descida do Planalto para a planície pantaneira. O ponto em que ela capta água em relação à Baía de Ciamariana, e aí deixa eu até colocar uma ampliação daqui, vamos ver, no ponto em que ela capta água aqui, nesta cota, e que chega na Baía de Ciamariana, são 155 metros de diferença de nível. Então, aqueles que falam, vai construir PCH, está desconstruindo PCH no Pantanal, vai matar a Baía de Chacororé e Ciamariana. Para ter uma PCH, ou qualquer hidrelétrica, eu tenho que ter água. No Pantanal eu tenho. Mas eu tenho que ter diferença de nível. No Pantanal eu não tenho. Eu não tenho. Quer dizer, só a cabeça de alguém
que não tem noção do que é Pantanal pode dizer que essa PCH está sendo construída no Pantanal. Certo? Não tem como construir no Pantanal, a não ser que eu faça uma barragem daqui até os Andes. Certo? Né? Talvez. Bom, então, vários rios. Esta área que contribui aqui é uma área de 13 mil hectares. A área que abastece todo o rio Mutum tem 400 mil hectares. A vazão daqui é de apenas... eu acho que eu tenho marcado ela aqui adiante. Espera aí, deixa eu ir para frente, depois eu volto lá. A vazão que nós vamos trabalhar com ela é em torno, na cerca de 2 metros cúbicos por segundo. Chega lá na Baía de Mariana, algo acima de 10. O maior contribuinte é o rio Água Branca, esse que eu falei, que eu vivi 26 anos de minha vida dentro dele. Certo? Outros rios, como eu disse agora aqui, esse aqui é o Rancho Queimado, o Pratinha, certo? Também são rios hoje que estão mortos, certo? Do ponto de vista de vida da fauna ictiológica. Não tem nenhuma PCH, não tem nenhuma destilaria de álcool, mas a prática da agricultura está sendo danosa à questão ambiental. Tá? E outros contribuintes que eu tenho aqui, até chegar aqui na Baía de Mariana. É interessante a gente falar nesse aqui, ó, Córrego Curicho. O Córrego Curicho, que foi esse que eu citei, que o filho do Dr. Luiz tomava banho quando criança e ficava o lambari mordendo ele, que hoje é um ambiente morto. Certo? Ele seca, neste mês de agosto, setembro, ele está seco. Por quê? Ele nasce bem por aqui. No Pantanal não tem uma só nascente. O Pantanal vive do que é produzido no Planalto de água. Não existe uma só nascente dentro do Pantanal. Então, as pessoas são muito mal orientadas sobre o que é Pantanal. Muito bem. Essa cabeceira daqui, que é a mais alta e mais extensa dela, que, segundo me engano, está na cota 470. Olha ela aqui. 70% de toda a vegetação nesses 13 mil hectares já foi mudado. Ou é soja, ou é milho, ou é algodão, ou é pasto. Certo? E o culpado é a PCH, que nem construiu ainda. Bom, aqui... O peixe. Bom, outra coisa, deixa eu voltar lá para falar uma coisa. Opa, eu estou indo para frente. Peraí. Aqui, o seguinte, acho que mais ainda. A Baía de Chacororé não tem nada a ver com o rio Mutum. A Baía de Chacororé é abastecido pelo Ribeirão da Estiva e pelo Córrego Cupim. Córrego Cupim é aquele que nasce lá em Águas Quentes, que passa dentro das piscinas e vem crescendo, crescendo e chega na Baía de Chacororé. Quem abastece Mariana é o rio Mutum, que recebe o Pratinha, o Rancho Queimado, o Água Branca e muitos outros pequenos contribuintes. Certo? Bom, e aí, para mostrar o seguinte, essa aerofotogrametria mostra bem o seguinte. Olha aqui, Mariana, certo? Uma água linda, de repente a água dele fica suja, da cor da... Por quê? Chacororé é que abastece a Baía de Mariana, com água que ela recebe desses 2 córregos que eu falei e de uma contribuição que vem do rio Cuiabá, que não acontecia no período de seca. Acontece agora, porque Manso aumentou a vazão, consequentemente aumentou o nível da água e ela sangra. E isso é ótimo para a Bahia. É uma normalidade? É, mas é ótimo para a Bahia. Quem acaba com o peixe na Bahia é um negócio chamado rede, puxado por prestador profissional,
profissional que recebe de nós durante 4 meses para preservar, e são um dos maiores destruidores da natureza. Esta é a PCH Mandoviles. Este ponto aqui que eu falei para vocês, que está a 155 metros. Eu estou aqui no Planalto, olha lá embaixo está lá a planície pantaneira. Lá embaixo a planície pantaneira. Ela vai pegar a água aqui, deste rio aqui, que tem 3 nomes lá. Um é Curicaca, Madeirinha e Mutum. Embora muitos falaram que ele é Mutum mesmo, só depois que recebe o rio Água Branca. Mas vamos lá. Aqui uma outra vista dela. E ali a estrada MT-040, em construção. Ela é muito mais impactante do que a própria PCH. Aqui, a PCH, para colocar, aqui ela capta a água. Este trecho daqui é de baixa pressão. Aqui tem uma chaminé de equilíbrio. E aqui ele desce os 113 metros e chega na casa de máquinas e devolve a água para o rio aqui. Este riozinho aqui, ó, certo? Que é o... E esse rio, por si só, já não permite que o peixe suba, porque ele tem 1, 2 cachoeiras de 25 metros de altura. E eu vou mostrar elas aí. Está aqui uma delas, certo? Então, ela é perfeita, nem dourada, nem aquele que vai assim com a asinha na... Né? Então, é isso daí. Então, eu só queria mostrar isso daí. Por exemplo, não tem nada que não seja impactante. A hora que você vai fazer uma obra dessa, quem não conhece fala assim, isso é um desastre. É, você olha lá, é um desastre, mas é temporário. 12 meses, 15 meses, está pronta a obra, recuperado isso. Tem 15 hectares desmatados. Dos 15 hectares desmatados, 4 vão ser reflorestados e o restante vão ter gramíneas para recuperar o ambiente, para mostrar os taludes recuperados. Certo? Então, vazão. A vazão a ser turbinada no período de seca, representa 12,4% da vazão que chega em Serra Mariana. Como que ele vai matar a Serra Mariana se em menos de 3 minutos ele devolve essa água para o leito do rio? A vazão a ser turbinada no período de cheia representa quase 3% da vazão que chega lá em Serra Mariana. Chega lá mais de quase 60 metros cúbicos por segundo. Muito mais do que isso, não estou lembrando do valor exato, mas é muito mais do que isso. A distância da PCH até a Baía de Serra Mariana, em linha reta, é 60 quilômetros, seguindo o rio da 84, sem contar os meandros que o rio tem. Quer dizer, aí fala... Outro dia, até eu escutei do Eduardo, falando que alguém especialista falou para ele, peixe não pratica maratona. Zé Roberto pode me esclarecer também isso. Peixe não faz maratona. Na sua desova, ele sobe, em média, 60 quilômetros. Certo? Então, nem nisso nós vamos interferir. Eu estou lá em cima no Planalto, no lugar onde o peixe já não chega. Tá? Bom, para improviso, eu acho que foi o que eu consegui. Agradeço muito. Muito obrigado a todos.